capítulo 1, versículo de número 1. Você achou aí? Glória a Deus, nós já vamos ler, já oramos. Você achou aí? Vamos ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho. Vamos ler mais uma vez. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho. Até aí. Hoje o tema da minha mensagem será prisioneiro de Cristo, né? Quero pegar apenas este versículo que descreve muito bem aqui para nós o que eu quero compartilhar com você. Mas antes, né, só para te dar uma visão aqui acerca desta epístola, né, desta carta a Filemão, o que está acontecendo aqui é o seguinte, né? O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta e você vai ver no decorrer aí, apenas num capítulo, que outras pessoas são mencionadas aqui também nesta carta. Só que a grande ênfase aqui, né, a tônica aqui nesta carta é o seguinte: Paulo ele está pedindo para que Filemão, né, ele recebesse aí, né, havia um homem chamado, no verso 10, olha comigo no verso 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Né, Paulo está intercedendo por a vida deste homem. E ele provavelmente era um escravo e ele passou o seu senhor para trás. Né? E aí então, em determinado momento, ele está com Paulo. Algumas pessoas vão dizer que ele não foi preso, né, literalmente na cadeia com Paulo, mas que provavelmente ele deveria ter ido a Roma em busca de auxílio, né, ou até mesmo se esconder, né, por conta do seu erro. Alguns comentaristas vão dizer que ele não estava preso literalmente em uma cadeia romana, porque senão as pessoas teriam levado de volta para o seu senhor. Mas não importa. O que importa é que ele ouviu a mensagem do Evangelho. Ele ouviu a palavra do Senhor. Né? E aí Deus o transformou, quebrantou o seu coração, seus olhos foram abertos. E agora o apóstolo Paulo está pedindo, né, para que ele possa ser recebido, né, justamente ali mais uma vez. Né? E com toda a consideração possível. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se esforça para você recebê-lo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Imagine a situação. O cara é escravo, passou o seu senhor para trás, e aí, de outro lado, o seu senhor é um cristão. Diz o texto que ele recebia a igreja do Senhor. Na casa dele havia uma igreja, ou seja, o povo de Deus se chegava lá para adorar a Deus, né, em Colosso. E aí exatamente esse é o contexto. E Paulo tenta intermediar e pedir ali que ele pudesse receber e que pudesse tratá-lo bem, pudesse compreender ali, liberar o perdão e abençoar a vida de Onésimo. Né? E o que eu quero dizer hoje, como eu disse aqui, eu quero pegar apenas esta parte, né, onde Paulo diz, prisioneiro de Cristo Jesus. Todos nós nos lembramos da vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo não foi fácil. Quando nós olhamos, nós vemos que pelo menos quatro epístolas do apóstolo Paulo foram escritas na prisão. Ou seja, mesmo diante de uma circunstância completamente adversa, Paulo ele não se deixou ser conduzido ou levado pelas circunstâncias. Porque convenhamos, se hoje uma prisão já é ruim, imagine nos dias do Império Romano. E o interessante é que Paulo ele está numa cadeia não porque ele era um ladrão, um safado ou um sem vergonha. Paulo ele está numa prisão justamente porque ele pregava o Evangelho. Justamente porque ele está ali trabalhando em prol do reino de Deus. Então nós temos que nos lembrar disso. Paulo foi preso em Jerusalém por conta da mensagem que ele pregava. E a mensagem que ele pregava era a mensagem da graça de Deus, do Evangelho, da boa notícia. E como ele tinha a convicção que ele havia sido chamado como apóstolo para os gentios, que ele deveria levar a mensagem de Deus aos gentios. E isso, é claro, um judeu ao ouvir isso, eles ficavam completamente loucos e furiosos com essa declaração. Porque eles batiam no peito, nós somos o povo de Deus,
Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós temos a lei de Deus. Como você vem agora com essa ideia de que vai levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus aos gentios? Esse povo não merece a salvação. Esse povo tem que morrer e ser condenado a uma eternidade de sofrimento. E aí Paulo vai pagar o preço justamente por conta disso. Por anunciar a salvação e a justificação pela fé e pela fé somente em Cristo Jesus. E é claro que nesse sentido a salvação estaria disponível a todos, judeus ou gentios. Todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados e buscassem a Cristo Jesus poderiam ter os seus pecados perdoados e obter a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Nós vemos que a cruz uniu judeus e gentios. Mas é claro que, na prática, aqueles homens ficavam extremamente furiosos, né? Nós vemos isso exatamente lá em Atos, capítulo 22, verso 21 e 22, narra muito bem o que aconteceu, né, quando Paulo diz isso a eles. E ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E aí diz a reação daqueles homens. Eles o escutaram até esta palavra. Mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Simplesmente porque ele disse que ele havia sido chamado para levar a mensagem de Deus aos gentios. Meu irmão, quando nós olhamos para a Escritura diz de forma muito clara que nós vivemos os últimos dias. E nós temos visto os últimos dias diante dos nossos olhos. E nós temos visto quão difícil tem sido os últimos dias. Esta é a grande realidade. Nós vivemos dias tenebrosos, nós vivemos dias de trevas. E segundo a Bíblia, isso iria acontecer. E a Bíblia descreve como os dias difíceis. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta, né, a Timóteo, né, ou sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, ele diz isso. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E não apenas em Timóteo, mas nós vemos outros versos também, como por exemplo, em Hebreus capítulo 1, no verso 2, diz que nos últimos dias Deus havia falado por meio de seu Filho. O apóstolo João também vai dizer em uma de suas epístolas que esta é a última hora. São os dias que nós vivemos. Então, à luz das Escrituras, o que é descrito como esses últimos dias é justamente este período da primeira vinda até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo esses últimos dias. Há 2000 anos, as pessoas já estavam vivendo esses últimos dias. E é claro que isso aqui tem tudo a ver comigo e com você. Nós vivemos os últimos dias, dias de trevas. Se há mais de 2000 anos esta expressão já estava correta, imagine em nossos dias. Quando você olha para a TV, quando você olha para muitos pastores, para muitos líderes religiosos, que eles querem dar de isentões, eles não querem se envolver em nada. Eles não querem defender a palavra de Deus. Eles não querem defender os princípios que emanam das Sagradas Escrituras. Porque isso vai gerar polêmica, vai gerar muita briga. E eu não estou falando daquelas pessoas que adoram polêmicas, que adoram brigas, mas eu estou falando de princípios da palavra de Deus. Como, por exemplo, o homossexualismo ou homossexualidade, como alguns querem chamar. Isso é um assunto polêmico. E hoje polêmicos para alguns pastores, né, para alguns crentes, mas para a Escritura não há polêmica algum. Isso é um pecado. Se não se arrepender, está condenado a uma eternidade de sofrimento. Ponto final. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Só que quando nós olhamos para a cristandade, quando nós olhamos para o meio religioso, nós vemos que muitos homens, muitos líderes religiosos, muitos cristãos, eles têm dificuldade com um assunto como esse, por exemplo. Porque quando você se posiciona e fica com as Escrituras, é claro que você vai ser taxado de louco, de atrasado. É claro que você vai ser chamado de muitos nomes. Você vai ser chamado de que odeia, né? O homossexual e por aí vai. Mas, meu irmão, a pergunta é, será que esses homens não têm negado a fé? Será que esses homens estão preocupados em agradar a Deus ou agradar aos homens? Porque quando você olha para um programa de auditório, como várias vezes já ocorreu, vai um pastor, vai um macumbeiro, vai um padre, vai um espírita, e normalmente eles dão um jeito de colocar um casal ali, ou melhor, 2 homossexuais ali. E aí, sempre a tônica de toda a conversa vai ser o amor.
Tudo vai girar em torno do amor, o que importa é o amor. E aí você vê homens que se dizem religiosos, no sentido de ter uma religião, praticar uma religião, defender alguns princípios e valores da sua fé, simplesmente para não serem mal vistos ou mal interpretados, eles abrem a guarda, ou melhor, abaixam a guarda, e eles não condenam aquela atitude, eles não condenam aquela prática, com medo já de serem bloqueados. Meu irmão, o mundo, e quando eu digo mundo, eu digo a mídia, os intelectuais do nosso país, eles não aceitam que nós falemos contra isso. Como também não aceitam que nós falemos contra ideologia de gênero e com muitos outros princípios, com muitas outras ideologias e como muitos outros valores. Este não é o tema da minha mensagem, falar sobre homossexualismo, homossexualidade, porque na verdade o homossexualismo ou homossexualidade, como você queira chamar, ela só é mais uma das inúmeras expressões de rebeldia humana para com Deus. Porque essa é a grande realidade. O homossexual, ele está tentando se levantar contra Deus, contra aquilo que Deus fez. Ou seja, mostra apenas a maldade do nosso coração, como que nós somos rebeldes. Então o homossexualismo, ou homossexualidade, ele é apenas mais uma destas inúmeras expressões de rebeldia para com Deus. Mas como eu disse, esse não é o meu tema. Mas pense comigo, se nós mantermos a posição de defendermos aquilo que está nas Escrituras. Não, nós não vamos abrir mão. Nós vamos continuar pregando a mensagem do Evangelho. Nós vamos continuar anunciando. Isto é pecado. E se não houver arrependimento, estão debaixo de condenação. O que você acha que vai acontecer conosco? Mais cedo ou mais tarde? Se nós perseverarmos em confrontarmos o pecado, como as Escrituras diz, por mais que nós venhamos e possamos dizer, olha, nós amamos a cada um de vocês. Mas à luz das Escrituras, vocês estão em pecado. À luz das Escrituras, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Porque se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês não abandonarem esta prática, vocês estão debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. Mesmo que você diga isso em amor. Porque quando nós dizemos isso, é porque nós amamos as pessoas. E nós não queremos que elas passem a eternidade debaixo da ira de Deus. Ou seja, uma eternidade em sofrimento. E mesmo que você procure se expressar da melhor maneira, mesmo que você tenta transmitir esta verdade da melhor maneira, o que você acha que vai acontecer conosco? Qual será o resultado? Meu irmão, nós seremos perseguidos. Essa é a verdade. Já temos sido perseguidos. Mas é claro que a proporção será maior. Nós seremos perseguidos não apenas intelectualmente ou moralmente, onde as pessoas querem rebater com os nossos argumentos, nos atacando muitas vezes. Seremos atacados moralmente, mas possivelmente também fisicamente. Ou você acha que não vamos chegar nesse ponto? Mais cedo ou mais tarde, e se, é claro, as pessoas não pensarem antes de votar, isso pode ocorrer muito mais rápido do que nós imaginamos. Se você não se atenta a quem você vai votar nesta eleição, não tem como você votar nas pessoas de esquerda, que os valores deles são completamente diferentes dos nossos. Esquerda você vai entender PT, PSOL, Partido Comunista do Brasil e muitos outros aí. Não importa se o cara é seu amigo, se a pessoa é sua amiga, mas se ela se afiliou a um partido como esse, esquece. Ou ela está ali porque é um ignorante, não conhece o que defende, ou defende os mesmos valores. E mesmo que esteja ali como ignorante, caiu de paraquedas, você não deve votar numa pessoa como essa. Porque se você coloca homens assim no poder, você pode ter certeza que isso que eu estou descrevendo aqui, eu não sou profeta não, isso aqui que eu estou descrevendo, desta perseguição, vai se antecipar muito rápido para nós, para a igreja bíblica e verdadeira, para um cristão genuíno. Então é claro que vai chegar este momento, onde muitos de nós podemos ser perseguidos e até mesmo fisicamente. Por isso que nós precisamos, mais do que nunca, de homens e mulheres fortes. Homens e mulheres de Deus de verdade. Homens que estão ali prostrados diante de Deus. Quando eu digo homens, você inclui homens e mulheres. Pessoas que estão ali prostrados diante de Deus. Pessoas que clamam a Deus, que buscam a direção do Senhor. Nós precisamos muito mais do que pastores. Nós precisamos de crentes de verdade. Crentes como os nossos irmãos da igreja primitiva, que não tinham medo de nada e de nem ninguém. Não tinham medo de nada e nem de ninguém.
Aqueles homens temiam apenas a Deus, eles não estavam preocupados se eles seriam mortos, se eles seriam decapitados, se eles iriam perder os seus filhos, esposa, ou qualquer outra coisa. Eles estavam preocupados em obedecer a Deus, em servir a Deus. Então nós precisamos de homens e mulheres fortes, mas não fortes em si mesmo, mas fortes em Deus. Pessoas que não têm medo de pregar a palavra de Deus. Pessoas que não têm medo de se posicionar e defender a verdade. Pessoas que estão ao lado da justiça, daquilo que é correto, daquilo que é certo. E isso vai exigir de nós não podemos nos calar. Nós temos que nos posicionar. Se chegou ao pé que chegou, é porque a igreja se calou. É porque os homens de verdade se calaram. Ah, mas eu não tenho trilhado um caminho torto. Ah, mas se você não tem feito nada em prol da verdade, que serviço você está fazendo? Nenhum. Então nós precisamos de pessoas que são mais do que boazinhas. São pessoas que são valentes, pessoas que guerreiam, que vão guerrear contra as trevas. Nós precisamos de homens e mulheres assim, que não apenas deixam de fazer o mal, mas homens e mulheres que praticam o bem, que lutam em prol da verdade. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos de pessoas que não apenas deixam de adulterar, mas pessoas que ficam indignadas e que odeiam a sensualidade. Pessoas que não se prostram, como por exemplo, diante de um programa de auditório, onde as mulheres estão quase nuas. E como que você vai assistir um lixo desse, uma porcaria dessa, sem ficar indignado? Você não deveria assistir uma porcaria dessa, um lixo desse. A indignação deveria estar dentro do seu coração. Então não é simplesmente não adulterar, mas é odiar a sensualidade. Você tem que estar atento a isso. Nós precisamos de homens e mulheres, não apenas que venham ao culto de domingo, ou que venham apenas ao culto de quarta. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam comprometidos e dispostos a expandir o reino dos céus. Homens e mulheres que tenham um compromisso com a verdade, que se posicionam no mundo tenebroso como o nosso, no mundo que está perdido como o nosso. Você precisa ter um compromisso com o reino de Deus. Não é simplesmente vir domingo após domingo, quarta após quarta. Nós temos e precisamos de homens fortes. Homens que vêm para os cultos para serem treinados pelo nosso comandante que é Cristo Jesus. Homens que vêm ao culto e se posicionam durante a semana e se preparam para a batalha. Porque, afinal de contas, a Bíblia nos descreve como soldados de Cristo, não é? Então nós somos soldados de Cristo. Nós temos um dono. Nós temos um dono. E o nosso dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos escravos do Senhor. Somos servos do Senhor. É assim que a palavra de Deus nos diz. Ou melhor, com a expressão dada pelo apóstolo Paulo, ou usada pelo apóstolo Paulo aqui, prisioneiro de Cristo. Eu vivo para fazer a vontade do meu Senhor. Então nós temos que ser fortes. Muitos entendem errado, né, quando a Bíblia diz que Deus escolheu os fracos. Sim, Deus escolheu os fracos. Aí o crente ele diz, coitadinho de mim, sou tão fraco, eu não posso nada. É mesmo? A Bíblia diz que Deus escolheu os fracos, os que não são para confundir os que são. Mas justamente aqueles que não andam na força do seu braço. São aqueles que são fracos em si mesmo, mas que estão prostrados diante de Deus, que se levantam fortes, porque é o Espírito de Deus que está sobre eles. Assim como Davi diz, olha, estou indo contra ti não com espada e com canhão, mas vou em nome do Senhor dos Exércitos. É aqueles que se levantam, cheios do Espírito de Deus para pregar o Evangelho. São aqueles que se levantam cheios da unção de Deus e caminham em novidade de vida. O cristão genuíno, ele é como um monte de Sião que ele não se abala, mas permanece para sempre. Nós somos fracos em nós mesmos, mas nós somos extremamente fortes em nosso Deus. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres fortes. Você foi chamado para ser um homem de verdade, não um moleque. Todos nós aqui, sem exceção. Nós não fomos chamados para sermos molengas, mas sim homens que não sucumbem diante de qualquer coisa. Homens que permanecem firmes, mesmo diante das adversidades da vida. Homens que não desistem diante das dificuldades da vida. Homens que não sucumbem diante dos problemas. Homens que não pensam em abandonar o barco quando as coisas apertam. Você e eu fomos chamados para isso. Para sermos fortes, homens e mulheres corajosos e fortes em Deus.
Veja os cristãos primitivos. Se você parar e analisar os nossos irmãos do passado, da igreja primitiva, quem eram aqueles homens? Havia alguns de nossos irmãos que eram influentes na sociedade, tinha muito dinheiro, tinha alguma posição de prestígio na sociedade, tinha alguma influência na sociedade? Não. Eram homens e mulheres, mas homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Homens simples, camponeses, donas de casa, mas homens e mulheres que não temiam, sejam a Nero, não temiam a César, não temiam a homem algum, não temiam a leões, eles não tinham medo de nada, o único que eles temiam era Deus. Eram homens de verdade, homens fortes, que estavam ali prostrados diante de Deus, e não importa se a morte batesse a porta deles. Eles estavam convictos de que Deus, ou Deus os livraria da morte, ou Deus os capacitaria a enfrentar a morte. E é por isso que eles não tinham medo de nada. Tanto que, se você for olhar o relato da história aí, pelo menos os três primeiros séculos, os cristãos eles eram pendurados numa cruz. Este era o meio de crucificação. E diz o relato histórico que os cristãos iam para a cruz, ou seja, para a morte, louvando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo a Deus. Eram homens e mulheres que seguiam a Cristo, não para ter uma vida feliz neste mundo. Este é o grande problema do cristianismo atual. As pessoas querem servir a Deus e elas querem caminhar com Deus porque elas querem benefícios. Querem ser abençoadas financeiramente, querem ter a sua vida pessoal, a sua vida sentimental restaurada. Eles querem que Deus supra a cada uma das suas necessidades. Por isso que muitos aderem ao cristianismo. Eles vêm para a fé cristã porque eles querem ter uma vida mansa aqui, uma vida feliz neste mundo. Mas olhe para a igreja primitiva. Aqueles homens e mulheres estavam seguindo a Cristo, não porque eles almejavam uma vida tranquila neste mundo, mas eles estavam seguindo a Cristo porque Ele é Deus, Ele é a verdade. Eles estavam seguindo a Cristo e servindo a Cristo porque eles queriam ver o reino de Deus expandindo, eles queriam ver a vontade de Deus se cumprindo por meio deles. Era por isso que eles estavam lá. Totalmente diferente dos cristãos hoje. Totalmente diferente. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo vai dizer: mas em nada considero a vida preciosa em mim mesmo. Ou seja, a vida para mim consiste em fazer a vontade do meu Deus. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que ele está dizendo? Se as pessoas me matarem, vou fazer o quê? O que eu tiver que fazer para levar a mensagem, para completar a minha missão, eu vou fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, esses homens seguiam a Deus, seguiam a Cristo como uns soldados que vão para a guerra, não como um bando de mendigos, como nós olhamos para a cristandade hoje, que estão em busca de Cristo apenas atrás de bens materiais, apenas de soluções rápidas e momentâneas. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos soldados, guerreiros que estavam lá para fazer a vontade do seu Senhor. E esta era a grande diferença. Pastor, o senhor não crê que Deus sustenta, que Deus nos alimenta, que Deus nos dá a provisão? Claro que eu creio, oramos por isso todos os dias. Mas Jesus nos disse lá no Sermão do Monte, não foi? Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida, vestimenta. Então se preocupe com o reino dos céus. Se preocupe em fazer a vontade de Deus, que Deus vai te sustentar. Preocupe-se em fazer o que Deus te chamou, o que Deus te mandou. Olha, Deus te mandou fazer isso, faça. Ore pelas demais coisas, fique tranquilo, Deus vai cuidar de você, Deus vai te sustentar. Você não precisa ficar preocupado. Ele vai cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Mas você tem que estar ali, posicionado, para fazer a vontade do seu Senhor. Sim, quando nós olhamos para a igreja moderna, nós vemos os crentes. Os crentes modernos são como um bando de mendigos, que só buscam a Deus porque eles querem milagres, eles querem bênçãos materiais. Eles não são soldados. Se você já ouviu algum documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, provavelmente você já tenha visto inúmeros relatos, como certa feita um capitão, um veterano, né? Um homem que já estava na reserva, mas quando nativo era um capitão. E ele descrevendo alguns desses momentos para a repórter, e ele disse o seguinte: olha, teve um momento que me marcou muito. Nós estávamos no campo
de batalha. Aí um soldado ele foi ferido. E aí o que você acha que o soldado me disse? E ele em lágrimas contando para a repórter que aquele soldado ferido, que havia sido abatido, esperava-se que ele estivesse ali clamando por socorro, né, lamentando da vida, né, de todo sofrimento, de toda angústia. Mas pelo contrário, o capitão disse que aquele soldado que foi abatido, ele disse: me perdoe, porque eu fui abatido. Me desculpe porque eu fui abatido, deixei ser abatido. Meu irmão, é de homens e mulheres que nós precisamos. É desse tipo de gente que nós precisamos na igreja. De pessoas que mesmo que muitas vezes as enormidades da vida, as grandes dificuldades da vida, porque todos nós aqui temos. Todos nós aqui passamos por problemas, dificuldades, angústia e aflições. As pessoas às vezes perguntam: você tem problema? Se não tiver, quem que não vai ter problema? A minha avó sempre perguntava, sempre me via sorrindo, ela falava assim: você não tem problema, né? Você sempre está dando risada. Eu falei: se eu for chorar, eu não saio nem da cama. Meu irmão, só de nós estarmos vivos, nós temos que dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor. Todos nós temos muito mais que nós merecemos. O apóstolo Paulo diz: olha, se você tem o que comer, o que vestir, estejais contente. Então todos nós, à luz do apóstolo Paulo, à luz das Escrituras, somos ricos. Então é claro que nós temos muito mais que nós merecemos. Problemas vamos ter, com certeza. Mas você vai deixar ser abatido por esses problemas? Pelas suas dificuldades? E não estou diminuindo os seus problemas e nem as suas dificuldades. Você e Deus sabem dos seus problemas. Mas a pergunta é: aonde você está buscando o refrigério? Aonde você está buscando a força? Ou você só olha para o problema? Ou você se prostra diante do problema? Porque você deveria se prostrar diante de Deus. Nós deveríamos nos prostrar diante de Deus. Buscarmos nele. Lembre-se, nós somos fortes. Em Deus. Em Deus. Olhe para Cristo. Cristo está numa cruz. Pendurado numa cruz, Cristo não está ali, feito um coitadinho, chorando, se lamentando. Pelo contrário, ele se posiciona como um guerreiro. Então nós deveríamos olhar para o nosso comandante e nos espelharmos em nosso comandante. E quando eu digo isso, é um desafio te chamando a servir a Deus, a sair da sua zona de conforto e realmente ir para a batalha, ir para a guerra, se posicionar. Porque a igreja do Senhor precisa de homens assim. De homens e mulheres que temam a Deus, homens e mulheres que pregam o verdadeiro evangelho, que anunciam as sagradas escrituras, homens e mulheres que tenham fogo no coração ao pregar o evangelho, ao pregar a boa notícia, ao pregar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração deve incendiar por isso. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa de homens e mulheres que tenham um compromisso com a verdade. Sabe qual que é o problema hoje? Como disse Martyn Lloyd-Jones, muitas pessoas estão falando de fogo, ou estão falando sobre o fogo, e estão assentados em um iceberg. Tem muita gente hoje abrindo a boca, dizendo que está pregando do reino de Deus, as boas notícias, mas parece que ele está morto, literalmente morto. Aquilo que sai dos lábios dele não move nem sequer o coração dele. Como é que vai tocar o coração das pessoas, mover o coração das pessoas? Nossa, o que tem que sair dos nossos lábios tem que ser palavra viva. Demonstração de poder e do Espírito de Deus, como diz o apóstolo Paulo. A nossa palavra não se baseia em palavras persuasivas, né? O Paulo diz, né? A nossa pregação não se baseia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do poder, do Espírito de Deus. Então, o meu coração e o seu coração tem que estar aceso por essas verdades. Quando nós pregamos essas verdades, isso deve queimar o nosso coração. Ao falarmos da boa notícia, ao falarmos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Deus fez por meio da pessoa de seu Filho na cruz do Calvário. Nós precisamos de homens de Deus para pregar a palavra de Deus em nossa região. É impossível que isso não te incomode. Ao você olhar para uma cidade como essa, ao olhar as cidades vizinhas, e você não ficar ali perplexo, angustiado, aflito. De que inúmeras e inúmeras pessoas estão clamando, porque não há uma igreja bíblica. Nós não deveríamos nos acomodar, nós deveríamos nos levantar como um exército do Senhor. Você deveria olhar aqui tantos pastores que são mercenários, que usam o púlpito em benefício próprio. Isso deveria incomodar a mim e a você. E por que muitos não se levantam a serviço de Deus? Por que você não deseja ser esse instrumento nas mãos de Deus? Para abençoar pessoas, para abençoar famílias, para que a salvação do Senhor chegue a muitos lugares. Ora, nós podemos,
não por nós mesmos. Não estou falando, não estou te chamando para essa obra, para que você venha se posicionar, porque você tem um intelecto bom, porque você tem um domínio da linguagem, mas eu estou te chamando, te convocando para que você se posicione em Deus. Assim como Davi, olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo para a batalha, estou indo para a peleja, não com as minhas habilidades naturais, mas eu vou na confiança da atuação do Espírito de Deus por meio da minha vida. Nós não podemos olhar para esse vale e simplesmente achar que nós não temos nada a ver com isso. Nós não podemos olhar para a nossa cidade e achar que nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que nos posicionar. Você tem que desejar ser um instrumento nas mãos de Deus. Você não pode simplesmente desejar vir culto após culto, domingo após domingo, quarta após quarta. Você tem que desejar, almejar, ser um instrumento de bênção e de salvação nas mãos de Deus. O que adianta? Você volta para a sua casa, volta para a sua televisão, volta para a sua vidinha normal e pessoas têm ido para o inferno. Pessoas têm morrido. Pessoas, seus parentes, amigos, colegas de trabalho. Quantas vezes você abriu a sua boca para pregar o Evangelho? Nós temos que fazer isso. Nós fomos chamados para fazer isso. Isso não é opcional para nós como igreja. É uma ordem do nosso Senhor. Ô, meu irmão, isso é algo que realmente importa, que é o que vai ficar para a eternidade. Há muitas coisas boas neste mundo que nós podemos nos envolver, mas nós não podemos nos esquecer do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, de desejar ser instrumento nas mãos do Senhor, porque é isso que vai ficar para a eternidade. Muitas coisas boas que nós podemos fazer para ajudar os homens, sem dúvida, mas não se esqueça de se envolver com a obra de Deus, porque isso vai mudar não apenas o hoje, mas vai mudar a eternidade, aonde esses homens passarão a eternidade. Do que adianta nós resolvermos as angústias e as aflições deste mundo apenas? E a eternidade? O que adianta você resolver todos os problemas dele neste mundo? Mas e quando trata da eternidade? E aí? Vai para o inferno? Está condenado? Está debaixo da ira de Deus? Nós temos que desejar. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que todos ali estavam envolvidos com a obra do Senhor. Não eram apenas os apóstolos, não eram apenas os líderes religiosos. Todos os cristãos estavam envolvidos com a obra de Deus. Todos os cristãos saíam para pregar o Evangelho, para anunciar a boa notícia. Esse é o meu desafio. Por que você não se levanta para liderar um PG? Por que você não pode se levantar e dizer, não, eu quero ser um instrumento das mãos de Deus, que se Deus queimou algo no meu coração, que eu vá ser o que Deus me chamou? Por que não? Por que nosso meio não pode levantar pastores? Por que no nosso meio não pode levantar líderes de pequeno grupo para ser esse instrumento nas mãos de Deus? Para ir por este vale e pregar o Evangelho? Por que não? Nós temos que nos indignar. Nós temos que encher o nosso coração de indignação. Você é prisioneiro de Cristo. Você é servo de Cristo. Todos nós somos, então nós temos que nos levantar. Esse é um desafio que eu lanço para você. Pare de apenas simplesmente voltar para a sua casa, cuidar apenas da sua vidinha. Mas deseje ser esse instrumento nas mãos de Deus. Isso aqui vai ficar para a eternidade, meu irmão. E isso vai ficar para a eternidade. É isso que vai fazer a diferença. E você pode ter certeza que não há nada mais gratificante do que isso. Você uma hora olhar e ver, eu fui instrumento nas mãos de Deus. Como um instrumento de salvação na vida daquela família, de transformação, de regeneração. Aquelas pessoas, Deus me usou apesar de mim, apesar das minhas limitações. Eu fui um instrumento para que Deus pudesse agir, quebrantar corações. Você ser esse instrumento. Quando as pessoas estão perdidas, aflitas, angustiadas, pessoas que estão sem rumo, sem norte, e você vai lá como um instrumento de Deus, e abre os seus lábios, prega o Evangelho, aconselha, orienta, ora com as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Nós fomos chamados para isso. Nós não podemos nos acomodar hoje com tanto entretenimento que nós temos. É Netflix, é YouTube, é tudo que você tem aí. Há tempo para todas as coisas. Mas será se nós não temos deixado de lado o nosso principal papel, que é ser esse instrumento nas mãos de Deus? De não nos calarmos diante das adversidades, não nos calarmos diante dos problemas, não nos calarmos quando as pessoas querem fechar os nossos lábios. Quando eles querem nos lacrar aí. Paulo está preso numa cela de homens. Paulo está ali como um homem prisioneiro, soldado de Roma. Mas Paulo ele diz que não. Eu sou prisioneiro de verdade de Cristo. Isso aqui que vocês estão vendo aí? Preso numa cadeia romana?
Não, eu estou aqui porque Deus está no controle da minha vida. Eu sou prisioneiro de Cristo. Então lembre-se, meu irmão, nós somos pequenos em nós mesmos. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, nós somos grandes. Então o convite não é para que você saia e haja, venha andar de acordo com as suas habilidades, ou porque você acha que você é uma boa pessoa, se comunica bem. Não, é você realmente se deixar, se colocar à disposição de Deus, se consagrar, se separar, para que você realmente seja esse instrumento de salvação na vida das pessoas. E eu quero dizer apenas 2 pontos aqui. Primeiro, o sofrimento faz parte da vida do servo fiel. Meu irmão, Paulo está enfrentando um sofrimento momentâneo. Mas por quê? Uma privação momentânea. Por quê? Por conta do Evangelho. Por amor às pessoas. O que ele está dizendo é, eu não estou preso porque eu roubei, mas eu estou preso porque eu fui fiel a Deus. Porque eu fui um servo fiel a Deus. Não é isso que Jesus nos diz lá no Sermão do Monte? Bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que é perseguido por conta do nome do Senhor, por fazer o que é reto, por andar em justiça. Esse tipo de sofrimento é uma honra, é uma glória para nós. Deveria ser uma honra e uma glória para você quando você sofre lá no seu trabalho, quando você sofre lá em sua casa, quando você sofre muitas vezes, inclusive nas igrejas, por defender a verdade, por ser fiel a Deus. Muitas vezes as pessoas te deixam de lado, muitas vezes as pessoas te desprezam. Nós não deveríamos ficar cabisbaixo, nós não deveríamos ficar angustiados. O mundo rejeitou a Cristo, é claro que eles vão nos rejeitar. Nós queremos esperar tapinha nas costas de ímpios que odeiam a Deus. Nós queremos esperar boas ações e reações desses homens que odeiam a Deus. Ora, se eles odiaram ao nosso Senhor Jesus Cristo, você acha que eles vão nos amar? Claro que não. Se você for um crente de verdade, eles vão te odiar. Eles vão te odiar. E você não deve responder da mesma maneira, como o apóstolo Paulo não respondia da mesma maneira. Pelo contrário, se colocava diante de Deus. Nós temos que nos lembrar desse prazer no sofrimento cristão. Como Paulo diz lá em Colossenses 1:24, alegro-me nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Ele diz, alegro-me nos meus sofrimentos. Ou como ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10, mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias. Por que ele se alegra, se contenta? Por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Hebreus também vai descrever que Moisés ele abriu mão dos prazeres momentâneos porque ele contemplava algo infinitamente maior. Ele contemplava a eternidade. Isso aqui não é masoquismo. Nós não adoramos sofrer. É algo maior, é a glória. E há uma glória quando você é desprovido dos desejos mais legítimos, como, por exemplo, a liberdade. Há uma glória quando você é desprovido disso e ainda permanece em pé. Ou seja, nós estamos dizendo, nós vivemos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa se eles tentam nos arrancar a liberdade, não importa se eles tentam nos privar de inúmeras coisas, nós ainda permaneceremos de pé, porque a nossa fé eles não podem arrancar. Mesmo que eles possam arrancar a nossa vida, mas a nossa fé não. Muitos foram mortos, muitos foram cerrados, decapitados, muitos foram cerrados ao meio, como diz o autor de Hebreus. Mas aqueles homens não perderam uma coisa, a fé. Deus manteve a cada um deles, mesmo em face à morte. Mesmo diante da morte, Deus capacitou a cada um deles. Muitos foram livres, muitos não viram, mas outros sofreram, mas eles não estavam sozinhos. Você tem que lembrar, nós existimos para a glória dele, nós existimos para Deus, nós existimos para ele. Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Paulo não disse, eu sou prisioneiro do pecado, não. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo não disse que, olha, eu sou prisioneiro da solidão. Eu estou preso porque ninguém me ama. Paulo não disse isso. Paulo também não disse, olha, eu sou
prisioneiro da pobreza. Paulo não disse, olha, eu estou limitado porque eu sou um coitado. Paulo não disse isso. Paulo não disse, olha, eu sou prisioneiro porque a minha vida é muito difícil. Sabe como é? Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Paulo não disse isso, ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu existo para Ele, eu vivo para fazer a vontade dEle. É Ele quem me mantém de pé, é Ele que tem me sustentado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo, ele olha para as pessoas e diz, olha, não fiquem aí, não desanimem por causa do meu sofrimento. Não desanime não, porque eu estou sofrendo, porque eu estou na prisão. Não desanimem. Paulo está dizendo, olha, este sofrimento contribuiu para a glória de Deus, para que o evangelho fosse pregado. Talvez Satanás estivesse achando que tivesse feito uma grande vantagem, né? Paulo está preso. Mas a voz dele estava ecoando por todos os cantos. Deus estava usando. Não poderia pregar de casa em casa, vamos pregando de cela em cela. Vamos anunciar o evangelho, vamos escrever. Já que não pode falar, não pode sair para pregar, vamos escrever. E está lá, mais de 2000 anos nós estamos pregando. Estamos anunciando. E Paulo escreve essas epístolas da prisão, né? Como é conhecida aí. Todas elas, Paulo está falando de alegria, de felicidade. Alegrem-se, alegrem-se. Como ele diz em Filipenses 1, do verso 12 ao verso 14, ele diz, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana, né? Ou seja, da guarda dos romanos, e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo da palavra de Deus. Ou seja, ele estava pregando para todo mundo. O guarda encostou ali para cuidar dele, pregação nele, evangelho, palavra de Deus. Não perdia tempo, não perdia tempo. Paulo está dizendo, olha, não tenham pena de mim não. Você acha que Paulo era o quê? Um super-herói? Você acha que ele não chorava? Você acha que não doía? Paulo é um homem que chora quando dói, mas ele não fica com pena de si mesmo. Em nenhum momento nós vemos Paulo se lastimando. Dizendo, me abandonaram, me deixaram sozinho. Pelo contrário, quando ele diz isso em 2 Timóteo 4,16 em diante, ele diz, olha, na minha primeira defesa ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Se fosse nós, se fosse você. Todos me abandonaram. Bando infeliz, filho das trevas. Eles me viram passar na prova, não me ajudaram. Quando eu estiver lá no sucesso, no trono, eles vão se arrepender, né? Escorre até o veneno, né? Não é isso que Paulo diz. Que isto não lhe seja cobrado. Verso 17. No 16 ele diz que todos abandonaram, mas no 17 ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem. Será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo? Diante das enormidades da vida? Diante das dificuldades da vida? Será se nós podemos e temos esta convicção? Deus está, não apenas do meu lado, mas dentro de mim. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós podemos abrir os nossos lábios e dizer como o apóstolo Paulo, Ele me fortalece. Paulo não ficou chorando, lamentando, porque me abandonaram. Já tinham abandonado. Ele estava sozinho. Só tinha os seus livros e sua capa. O que ele faz? Ele olha para Deus. O socorro vem de Deus, o refrigério vem de Deus. Não importa se eles me abandonaram, mas que isso também não lhe seja imputado ali. Mas eu estou olhando para o Senhor. Eles me deixaram, mas eu estou forte porque a minha vida está ancorada nele. Aí eu te pergunto, o sofrimento afeta a sua fé? Quando você passa por um problema, dificuldade, crises, o sofrimento abala a sua fé? A do apóstolo Paulo, não. Em meio ao sofrimento, na prisão, ele escreve 4 cartas. 4 cartas. Na prisão, ele teve o ápice de espiritualidade. Na prisão, no momento difícil, de angústia, ele teve seu ápice de espiritualidade. Ou seja, se mantiver a fé, a hora da dor não será um momento de distanciamento de Deus. Mas talvez seja um dos momentos que você mais veja a mão de Deus, o agir de Deus sobre você. Se mesmo diante das enormidades, das inúmeras dificuldades que você enfrentar, os inúmeros sofrimentos, você permanecer firme, em fé,
talvez será um dos maiores momentos que você vai ver o agir de Deus, a mão de Deus operando sobre a sua vida. Então lembre-se de uma coisa, meu irmão. Lembre-se de uma coisa. Quase nunca a vida é como nós pensamos. Quase sempre. Quase sempre a vida não é como nós pensamos. Você acha que talvez o apóstolo Paulo não poderia ter pensado isso? No ápice do ministério? Pregando para os gentios? Talvez ele poderia ter pensado, Senhor, acho que o Senhor equivocou nos planos aí. O ministério estava decolando, o negócio estava fluindo. Pessoas se arrependendo dos seus pecados, agora estou aqui na cadeia. Quase sempre a vida não é como nós pensamos. Muitas vezes você planeja algo e as coisas saem tudo diferente. E aí, o que faz? Depressão ou superação? Cai para a depressão ou se prostra diante de Deus e busca o Senhor? Fala, Deus, se o Senhor não fizer, estou perdido. Se o Senhor não abrir uma porta, se o Senhor não me suprir, eu estou perdido. E segundo e último princípio para a gente encerrar, nós vemos aqui que Deus ele é soberano. Como eu disse, né, ele era prisioneiro de Roma, mas ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Com isso ele estava dizendo, nada do que eu estou passando foge do controle soberano do meu Deus. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. Como diz a Escritura, né? Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Ou seja, Ele está no controle dos mínimos detalhes da minha e da sua vida. É isso que te faz enfrentar esse mundo injusto. É você lembrar da soberania de Deus. Para nós enfrentarmos um mundo cruel e injusto como esse, é apenas nos lembrando da soberania de Deus. Paulo poderia viver preso à amargura de muitos sofrimentos, por muitos lugares que ele passou. Em Jerusalém, por exemplo, muitas mentiras, ele é espancado, outros queriam matá-lo. Paulo enfrentou muitos problemas. Félix, certa vez, tentou suborná-lo, o cara fica preso por 2 anos, ele troca isso, faz uma moeda de troca para obter o apoio dos judeus. Paulo passou por muitos problemas. E aí? Chorar ou crer que a vida está nas mãos de Deus? Crer que Deus está no controle da sua vida. É isso que te faz livre neste mundo. É confiar na soberania de Deus. Mesmo que você esteja preso, mesmo que há inúmeras cadeias, você nunca estará preso se você estiver em Cristo Jesus. Mesmo que venha comunismo, mesmo que venha o que for, se nós estivermos em Cristo, acabou. Com isso não estou dizendo que nós não iremos sofrer, que não podemos ser mortos, podemos. E com certeza, países comunistas é o que nós mais vemos, é isso. Mas e aí? Nós nos prostramos diante do Senhor. Nós nos dobramos diante dele. Se arrancarem a nossa vida, Jesus já nos disse isso. Por que vocês temem aquele que pode arrancar apenas a sua vida? Vocês deveriam temer aquele que, além de arrancar a vida, condená-la a alma à eternidade de sofrimento. Então a morte para nós é apenas um passaporte para a verdadeira vida. Então em Cristo, meu irmão, nem as cadeias te prendem, nem as mágoas te azedam, nem a pobreza te deixa miserável. Mas tem que ser em Cristo. Você pode viver amargurado ou fechar os olhos e crer em Deus. Confiar em Deus. Saber que a sua vida está nas mãos dele.